Antes da gente prosseguir com esse vídeo, eu quero tranquilizar você que está assistindo, porque 60% dos resultados do elenco do Flamengo e comissão técnica já chegou, esses exames já chegaram. 60% negativo. Os jogadores estão 100%. No caso, esses 60% dos exames que chegaram, negativo, tá? Então, os jogadores estão ok. Faltam ainda chegar a 40%, o Flamengo deve divulgar. Vocês vão acompanhar no vídeo aqui agora tudo que a gente vai falar. Porém, Marcos Braz, Rodrigo Dunche, também além do presidente Landim, do Spindle, não tem nada, tá? A gente vai falar mais tarde também no canal principal sobre essa situação toda envolvendo o Ferge, o que vai se fazer. A gente explica tudo pra vocês, mas só pra acalmar vocês, 60% do elenco que já chegou o resultado não tem nada. Fala galera do canal Paparazzo Rubro Negro 2, muito bem-vindos aí ao canal. Você que tá chegando aí, se inscreve no canal, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras, momento aí tenso, né, com tudo que tá acontecendo. A gente trazendo aqui sempre as informações para vocês. Lembrar que o link do clube de membros vai estar aí no comentário fixado para você participar aí, muitas vantagens, inclusive lá no grupo do Telegram que você conversa com a gente, tem um sorteio que rola sempre, então participe, entre no nosso clube aí. Tá em casa, tá quietinho, tá resguardado, tem gente que tá trabalhando, tem muitas empresas ainda que não fecharam. A tendência é tudo fechar. A tendência é uma quarentena, é todo mundo ficar em casa, se acalmando, né, tranquilo, porque quanto menos gente na rua, menos chance de se alastrar. Bem, é o seguinte, justamente sobre isso, a Ferge fez uma reunião hoje às 9h30 da manhã e o presidente do Vasco, o Campelo, saiu revoltado antes mesmo do início da reunião na Ferge. Tudo porque Rubinho e Landim, 40 minutos antes de começar, estavam reunidos, né? Só os dois, no caso o Spindle também estava lá com ele. E aí teve essa reunião aí que incomodou o presidente do Vasco, entre o Rubens Lopes e o presidente do Flamengo, e ele foi embora. A gente não sabe ainda o teor dessa conversa, mas é óbvio, né, que o Flamengo estava preocupado com os rumos que o Campeonato Carioca e, no caso, o calendário do futebol brasileiro pode tomar, e a gente sabe que muita coisa pode ser mudada. Inclusive, já foi falado aí de um brasileiro com 19 rodadas e playoffs, ou até mesmo já foi falado nos moldes de 87, jogando aí 19 rodadas, depois semifinal jogo único, final jogo único. Já foi falado também de adaptar o calendário europeu, começar em junho e julho e vai junto com o calendário europeu. Precisaria também que o Carioca e a Libertadores, né, a Conmebol, se ajustassem também a este calendário. Então é muita coisa acontecendo, são reuniões que acontecem, não deveriam nem estar acontecendo de forma física. Eu acho que eles deviam fazer, né, reuniões por videoconferência, é um conselho que eu dou. E a gente teve hoje, inclusive, o Campeonato Carioca Sub-20 acontecendo, partida aí, transmissão da Ferge, sem público, ou seja, continua tendo jogo. A gente teve jogo ontem, né? Tem jogo rolando hoje, de base, continua acontecendo, parece que não é nada demais. A gente já viu que quanto menos pessoa na rua, quanto menos coisa acontecendo, quanto menos evento, independente se tem público ou não, a chance é muito maior de acabar logo com essa situação. E eles continuam insistindo, né, nessa situação toda de jogo e tudo mais. Tem que cancelar tudo, tem que suspender, na verdade, e pensar em novas datas. Com relação ao Campeonato Carioca, teve gente falando que de repente eles iam dar o título antecipado ao Flamengo ou cancelar, não tem Campeonato Carioca esse ano. Eu acho que até dar o título para o Flamengo eu não quero, não seria justo, ia ter gente falando besteira. O Flamengo ganhou a Taça Guanabara, o Fluminense ainda é o clube com maior pontuação geral e ainda tem uma situação que a gente explica para vocês, que se o Flamengo contasse os pontos da semifinal e final, o Flamengo é o que tem mais pontos, né, da semifinal e final da Taça Guanabara. Mas com pontos corridos, no geral, em disputa, né, sem ser a decisão, o Fluminense tem mais. Então vai gerar muita discussão.
melhor coisa que se faz, ou remarca para outras datas, ou 2019 só teve Taça Guanabara, 2020 só teve Taça Guanabara. 2020 só teve Taça Guanabara. É o jeito. O que acontece? Situação tá feia. Situação tá feia. Falar sobre o Rodolfo Landim, né, que graças a Deus, obrigado, Rodolfo Landim, nosso presidente, testou negativo, apesar de ter tido contato, ter viajado para a Europa com o Maurício Gomes de Matos. O Maurício é um cara que ele aperta a mão de muita gente, encontra muita gente, vai em muitos eventos, porque ele é o cara, é um embaixador, né? É o vice-presidente de embaixadas e consulados. Então o cara vai, né, numa embaixada, vai em outra, encontra, ele está viajando pela Europa, encontra um monte de torcedor do Flamengo e pode ter pego o vírus de pessoas lá e não passou. Graças a Deus ele não passou, ele está em Brasília, está lá hospitalizado, está tudo bem, está melhorando, teve uma febrezinha que ele me falou, mas está melhorando. E a gente tem a situação que o Flamengo teve no Ninho do Urubu os exames sendo feitos, inclusive o Zico também, graças a Deus o Zico testou negativo aí para o coronavírus. O Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, testou negativo. O Bruno Spindel testou negativo também. E aí o Bruno Spindel, eu conversei ainda agora com ele, ele me falou que tem alguns jogadores, né, e no caso foi comissão técnica, jogadores e dirigentes que fizeram exames, alguns dos exames ainda não chegaram, que assim que os exames, todos os exames chegarem, que o Flamengo vai divulgar o resultado dos exames. Essa aí foi a notícia que o Bruno Spindel me passou, né? Eu conversei também com o Rodrigo Dunst hoje, falou que estava tudo bem. Então, o Gustavo Oliveira, o vice-presidente de marketing, eu perguntei, ele ainda não me respondeu, mas eu estou preocupado, fico preocupado com as pessoas, saber como é que cada um tá, mas os resultados ainda não foram divulgados. A gente teve aí também algumas informações acontecendo, o pessoal que não acompanhou o nosso vídeo no canal Paparazzo Rubro Negro não deve ter visto, mas a gente trouxe a informação aí que o Gustavo Cuejá, brincando com o filho dele, colocou ali o filho com a camisa do Flamengo, gritando Mengo e tudo mais, e aí o garoto já demonstrou o seu carinho, ele mesmo demonstra o seu carinho pelo Flamengo, apesar de todas as críticas que recebeu, mostrando que tem um carinho imenso pelo Flamengo, que se voltasse ao Brasil poderia voltar ao Flamengo. Só que olha aquela coisa, né, gente, não tem espaço para o Cuejá, com o Thiago Maia, com o Arão e Thiago Maia aí, né, o Gerson, não tem espaço. Ele vai jogar, tem o Hugo Moura, que eu acho muito bom, Vinição. Será que tem espaço para o Cuejá se ele voltasse? Sinceramente, o que eu ouvi de dirigente do Flamengo sobre o Cuejá é que ele fique por lá. Os caras ficaram revoltados com a saída, com a forma que ele saiu e pensam que ele que fique por lá. Ele que fique por lá. Uma outra situação para a gente falar com vocês foi a negociação, o empréstimo até o final do ano do jogador Bill, que eu fiquei muito chateado, cara. Muito chateado com esse empréstimo do Bill. O Bill, um jogador que fez 2 gols aí na Taça Guanabara, entrou, toda vez que entrou foi muito bem, a torcida pedia o Bill. O Bill é um jogador aquele jogador que a torcida, como fez com a Arrascaeta, né? Que a torcida pede, o jogador entra, a torcida comemora, ele vai bem, muda jogo, aquele coelhinho dentro da cartola, né? Você sempre tira aquele coelhinho da cartola. Eu, sinceramente, acho que poderia ter ficado aí no Flamengo. Mas vai dar rodagem para ele lá no CRB. Já está, inclusive, treinando por lá. Vai ser bom ter o Bill treinando, jogando lá no Nordeste. Vai voltar com mais rodagem. Quem disse que ele não teria rodagem aqui? Sabe lá, o Campeonato Brasileiro, quando começar, da forma que começar, que eu acho que essa forma aí de colocar 19 jogos, pontos corridos, depois decisão com semifinal e final, eu acho isso horrível para o Flamengo. O Flamengo, todo mundo sabe que com o elenco que o Flamengo montou, era favoritíssimo, né? Super favorito para ganhar o campeonato nos pontos corridos. Super favorito. E se isso acontece, deles de fazerem a virada, né, que aí eu acho mais justo, o Mauro César e o PVC pensam igual também, a virada do calendário e adaptar o futebol europeu, aí mantém-se os jogos, mantém também o valor pago pela Globo,
né? Até porque vai dar algum problema mais sério. Eu acho que vai ser difícil eles conseguirem manter esse valor aí que os clubes recebem com 19 jogos mais duas datas, no caso, semifinal são 2 jogos e mais uma final, talvez disputa de terceiro lugar. Então, mais 4 jogos. Eles estariam perdendo aí praticamente 19 rodadas, eles iam manter pagando a mesma coisa? Acho difícil. Mas é isso que eu estou falando. Se tivesse o brasileiro, se acontecesse o brasileiro normal, com 38 rodadas, a gente poderia precisar do Bill. Ah, mas tem o Pedro Rocha, que nem o Pedro Rocha entra. Mas a gente poderia precisar do Bill. Vai que tem um jogo de Copa do Brasil no meio de semana, decisivo, tá? Libertadores, e você no Brasileirão, no final de semana, tem jogadores machucados. Pode acontecer de machucar 3, 4 jogadores, gente. Poderia precisar do Bill, e o Bill é um garoto que entra em campo e resolve. Eu gostava muito do Bill no Flamengo, espero que ele volte logo, mas é isso. Essas são as informações aí, a gente aguarda ter mais alguma coisa para trazer para vocês. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, se inscreve no canal, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Vambora, valeu!